Opa! Começaram a aparecer as pessoas aqui. Muito boa noite, gente. Muito boa noite. Vou falar boa noite várias vezes que está entrando pessoal aqui. Olha, vamos lá. Tá aqui, ó. Ismael Melo, Lidiane Oliva, Bete Oliva, Júlio César Melo. Júlio, um abraço para você. Um grande abraço para Petrópolis, que é uma cidade que eu amo tanto. Nossa. Enfim, a sua família inteira. Aqui a Niebla, é isso? Marilu, Priscila Lucena, Babi de Melo. Babi, um beijo grande, enorme. Bem, tô aguardando o pessoal entrar, gente, pra gente conversar e aí sim eu faço a introdução desse assunto importantíssimo. Já a minha convidada, que já fez aqui comigo um teste rápido, um teste só pra gente saber das questões técnicas, se estava tudo funcionando bem. Foi bom a gente fazer esse teste, porque a questão de conexão ficou melhor de uma outra forma. A Daniela conversou com a gente, já fez os ajustes necessários lá. Já estão com a gente aqui também de Holanda, eu acho que é de Holanda, né? Tá aqui Janjo Proença. Ô, Janjo, você é uma alegria enorme te ter por aqui nessa audiência. Uma alegria enorme, você é um dos grandes amigos que eu guardo no coração. E esse é um assunto importante para todos nós debatermos, conversarmos e esclarecermos, nos esclarecermos e depois esclarecermos nossos amigos, nossos familiares a respeito dele. Quero agradecer aqui também todo o pessoal que está entrando aqui de todo o país. Tem gente de Belém do Pará, gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, Isabela Barra, ótimo, pessoal do Recife, deixa me ver mais, Belo Horizonte. Tem mais gente entrando aqui também pelos outros canais, quero agradecer. Bem, estou aguardando aqui Rodrigo Duarte, um grande abraço. Aqui todo o pessoal, já quase trabalhamos juntos na Jovem Pan. Sim, aqui é o Ismael falando comigo. Um grande abraço. Então tem gente aqui da época da Jovem Pan, gente do pessoal na época da biodança do Rio de Janeiro. Enfim, o pessoal do Instituto Faro estava com a gente antes da gente fazer, né, só nessa préviazinha, agora a gente voltou em definitivo. Santana, Ju Santana, isso? Simone está conosco aqui também. Pessoal, eu vou começar a fazer a introdução, estou aguardando aqui então a entrada da minha convidada. E a gente sabe que essa é mais uma live, falamos sempre no início das lives, que é mais uma live do projeto O Bom da Vida. O Bom da Vida, como eu digo, pode acontecer a qualquer hora, em qualquer lugar. Entre as coisas do Bom da Vida, o Bom da Vida, entre outras coisas, é você ter o direito de ser quem você é. Por que não? Por que não? Essa é a minha pergunta para começar o programa de hoje. O Bom da Vida, para quem não conhece o projeto ainda, tem como objetivo principal dar visibilidade a outros projetos humanitários, a projetos do bem, fazer vitrine para esses projetos. Tem tanta coisa boa acontecendo e a gente vê no nosso dia a dia muita notícia. Eu trabalho com notícias e sei que não é fácil. No dia a dia tem muita notícia não positiva, notícias negativas. Mas tem muita coisa boa acontecendo. E o Bom da Vida é o espaço para a gente falar dessas coisas boas que acontecem não só no nosso país, como no mundo afora. Olha, a gente sempre busca mostrar os projetos que querem contribuir para um mundo melhor, mais inclusivo, mais igualitário. Esse tema tem tudo a ver com isso. Nessa busca, o nosso projeto, o Bom da Vida, tem como referência a Agenda 2030 da ONU. Não temos nada a ver com a ONU. O que a gente acredita é que a ONU tem um papel importante, independente da sua questão política, independente das interferências que possam existir de outros países. A gente sabe que a ONU tem papel preponderante, papel importante nos marcos de busca de melhoria da humanidade no pós-guerra. Então, existe a Agenda 2030. Para quem não sabe o que é um documento assinado pelos estados, pelos países membros da ONU, com 17 objetivos, que são objetivos para um mundo melhor. Esses objetivos são oriundos, ou seja, vieram dos objetivos do milênio, que foram assinados pelos países que são membros da ONU no ano 2000. Fizeram lá uma agenda para melhorar o mundo numa série de aspectos até o ano de 2015. No ano de 2015, renovaram esses votos e melhoraram esses projetos, esses objetivos e detalharam mais várias metas desses 17 objetivos. E essa agenda termina no ano de 2030. Até o ano de 2030, é importante que os países que fazem parte da ONU, e quando a gente fala dos países que fazem parte da ONU, eles participam dentro do próprio país e participam também convidando a comunidade internacional a melhorar as suas comunidades locais. E é nisso que cada um de nós tem um papel fundamental. Quando a gente fala dos objetivos, eu não estou aqui para falar do projeto O Bom da Vida. É só uma introdução para quem ainda não conhece o projeto. Para quem ainda não conhece o projeto, é importante você entender que entre esses objetivos está lá a erradicação da pobreza. O mundo só consegue desenvolver ainda mais
se nós acabarmos com a pobreza. E tudo isso parece muito utópico, né? Parece agora, mas a gente vai chegar lá. Temos que ter consumo consciente, cuidar do meio ambiente, da vida nas águas, da vida na terra e de uma série de outras questões de paz e justiça. Enfim, são vários os objetivos. Igualdade de gêneros, entre os gêneros, entre outras mais. E o que acontece? Essa que ficou para mim como uma referência, né? Essa carta, essa Agenda 2030, ela tem um lema que é não deixar ninguém para trás. Um mundo melhor passa por um mundo que não deixa as pessoas para trás. Um mundo que inclui, não um mundo que exclui. O mundo que exclui nós já conhecemos. Nós já conhecemos. Então, a proposta é um mundo que inclui. Que inclui dentro dos próprios países e diminui as desigualdades, como entre os países. E por mais que isso pareça utópico, por mais que isso pareça mas isso é uma história para boi dormir, não é. Em outros momentos, negros e mulheres e outras minorias também buscavam seus ideais, então, utópicos. Mulher votar? Negro ter propriedades? Tudo isso já foi um dia utópico, gente. E hoje não é. Então, que tal a gente ter um mundo que inclua todos? Que pense em igualdades de direitos, de oportunidades? É disso que a gente vai falar hoje. Hoje sim isso é utópico, mas um dia não será mais assim. E é justamente nessa seara, com esse olhar, que eu acho fundamental a gente conversar sobre o assunto de hoje. A gente vai falar sobre um assunto que para muitos é controverso: gênero e sexualidade, para incluir, para aproximar. Esse tema é um tema que tem se mostrado cada vez mais conversado, atraente, na crista da onda. A gente pode falar uma série de coisas, mas é um tema que mexe com amor, com ódio, com emoções e com pensamentos das pessoas. Eu estou aqui com uma especialista sobre esse assunto. Bem, ela já está aqui. Deixe-me ver. Ela está pedindo para participar. Hoje, para falar sobre esse tema, eu converso com a psicóloga Daniela Cunha, que é gestalterapeuta. Ela é especialista em gênero e sexualidade pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Dani, me ouve? Sim. E você já me vê? Eu já te ouço, mas não te vejo ainda. Caramba! Uma coisa incrível que a gente conseguiu falar agora há pouco e a gente se viu. Mas isso aqui está mostrando como conectando. Vamos ver se você consegue entrar conosco em imagem. A gente quer ver você. Perfeito. Você já me ouve? Quer ver você. Eu já ouço você muito bem. Ótimo. E as pessoas que estão nos assistindo também, com certeza, nos ouvem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui enquanto a gente vê se, por acaso, o sinal está conectando. Aí você está falando do Rio de Janeiro, não é isso? Sim, Rio de Janeiro. Então, você está falando do Rio, estou falando de São Paulo. Vamos ver se o sinal funciona. Tá aqui, ó. Também não vejo a Dani, diz aqui o Carlos Cáceres. Carlos, um grande abraço. Está aqui, ó. Simone 3... Deve ser 3R? 3 Rios? Não sei. Aqui o Carlos de Porto. Estou falando de você nessa live. Não vou falar mais do Rodrigo. É uma grande alegria ter você aqui. Muito obrigado pela tua participação, pela tua audiência, tá? Bem, mais uma vez está aqui a Dani pedindo para participar em vídeo. Muito bem. Vamos ver se agora a gente consegue falar com ela em definitivo. A Dani pode sair e entrar novamente, caso não funcione. É uma dica que a Babi de Mello está dando aqui. Dani, você está me ouvindo? Estou entrando novamente. Tudo bem. Vamos ver se agora eu dou mais sorte. Se você não conseguir entrar agora com vídeo, você pode sair. Sai da página do Instagram, entre de novo e faça a solicitação. E geralmente assim funciona. São as dicas que eu estou recebendo aqui. O pessoal do Instituto Faro está com a gente aqui também. Ainda não vejo a Dani. Quero ver a Dani. O pessoal está querendo ver a Dani aqui, participar com a gente. Mas você já me ouve? Dani, você já me ouve? Ouço bem. Ouço bem. Vamos fazer o seguinte, você pode sair e voltar. E aí, quando você voltar, aí provavelmente você faz a solicitação e aí a gente vai conseguir ver você. Vou aguardar. Enquanto isso, eu estou aqui agradecendo a participação de todos vocês que estão conosco. Ó, está para ouvir o áudio da Dani. Tá bem ruim o áudio, mas vai melhorar. Ela conseguindo voltar em vídeo, fica bem melhor com certeza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nossa, quanta gente desde o início aqui. Tá aqui, ó, Marilu
Sandra, Priscila Lucena, mais quem aqui? Deixa eu ver. Isabela Barra, Ju, e Aricinha Miguel, é isso? Tem muita gente com a gente aqui. João Arthur, Júlia Melo, um beijo, Júlia. Um beijo para você. Beijo grande. Mas quem aqui com a gente? Deixa eu ver, ouvindo. Aqui, opa, Dani pediu para participar conosco. Vamos ver, vamos participar ao vivo com a Dani. Participando. Vamos ver agora se ela consegue entrar com a gente. Tá esse desafio para a gente conseguir entrar junto com ela aí, porque o assunto é importantíssimo. Agora Oi, Dani. com vídeo ou continuo sem vídeo? Bem, você está me vendo, Dani? Eu te vejo perfeitamente. Mas é incrível, porque eu não consigo ver você, eu não consigo ver a Dani, eu não consigo... Deixa eu ver uma coisa, vamos lá. Fica pedindo para conectar. Eu vou fazer de uma outra forma aqui. Vamos ver agora como eu consigo colocar a Dani de uma outra forma para ela conversar conosco. Deixa eu ver. Eu vou transmitir com a Dani agora. Vamos ver se agora a solicitação feita a partir daqui, se ela funciona. Estou aguardando aqui. Yara, um grande abraço, um prazer te encontrar aqui. Vamos ver se a gente agora consegue. Mara Duarte está conosco também. Apenas áudio, sem vídeo, nada aqui de ainda, volta. diz aqui o Rodrigo. Estou aqui de volta. Gente. Não estamos conseguindo falar com a Dani. Você consegue me ouvir agora? Eu consigo te ouvir super bem. Sempre me ouvir, nunca me ver, né? E não estou te vendo. O que você acha mais interessante? A gente faz sem vídeo ou tento reiniciar o meu celular como mais uma tentativa? Olha, bem, é incrível. Isso nunca aconteceu antes nas lives que nós estamos fazendo aqui no Projeto Bom da Vida. Incrível, mas, né? Às vezes o Instagram faz isso. Diz aqui a Bárbara, que conhece bem aqui, está acostumada a fazer as lives, né, e dar suporte nessa área. Ela está dizendo que às vezes acontece do Instagram fazer isso. Mas como aconteceu? Nós saímos, né, naquela prévia e em definitivo está acontecendo também, realmente eu não sei o que pode estar acontecendo. O áudio está bom. Bem, respondam vocês que estão aqui, a gente está aqui por conta de vocês, porque nós estamos aqui para passar, conversar a respeito desse assunto para vocês, audiência. Então me digam, a gente começa fazendo em áudio ou a gente aguarda para buscar fazer isso em vídeo? O que vocês dizem? Ó, tá dizendo aqui, o meu WhatsApp fez isso ontem, tem gente falando aqui, ó, o Carlos Cáceres falando que não conseguiu. Em áudio eu estou vendo. A Dani pode tentar começar a live. Dani, você quer tentar começar a live? Sim. Então podemos começar conversando. Eu acho que... Como você acha melhor? O que você achar que é possível? Bem, vamos lá. Bem, vamos fazer uma última tentativa aqui. Bem, vamos fazer o seguinte. Você faz uma última tentativa, senão a gente vai começar no áudio mesmo. Combinado? Beleza. Combinado. Eu amo rádio. 30 anos trabalhando em rádio, é só áudio, é uma delícia de fazer. Daqui a pouco eu desligo a minha câmera e o pessoal vai acabar ouvindo a gente. Mas tudo bem, falando sério agora. Vamos tentar mais uma vez. Faz a solicitação aqui, o som tá ótimo, e aí a gente vai levando aqui na base do som. É que o pessoal tá com curiosidade, quer conhecer você. Quem não pegou aquele trechinho, quer conhecer você. Bem, estou aguardando aqui então. A Dani está entrando mais uma vez com a gente. A gente fez uma introdução, conversou aqui sobre o Bom da Vida, o projeto. Essa live faz parte do Projeto Bom da Vida. A gente vai conversar sobre sexualidade, gênero e sexualidade, coisas que são diferentes, para realmente incluir e aproximar as pessoas, para saberem mais sobre esse tema, porque a desinformação é enorme nessa temática. Está aqui, ó. Ela pode te convidar, sim, a gente já fez dessa forma também, já tentamos fazer de várias formas aqui. Infelizmente, hoje está um pouco diferente, a gente não está conseguindo. Vamos aguardar, ver se a gente consegue aqui, dessa vez, falar com a Dani. Vamos ver. Vou tentar mais uma vez. Senão a gente começa a ficar com o tempo apertado. É a Madu Holanda, que é a Di Holanda, né, que está conosco aqui. Bem, estou aguardando a entrada da Dani para a gente começar. Mesmo que seja só no áudio. Né? Eu fico aqui está ela. Vamos ver o que pode estar acontecendo. Que bom seria e que bom será se ela conseguir entrar conosco em vídeo. Se não, vamos fazer em áudio mesmo. Estou aqui. Dani, está conosco?
Estou com você, só não consegui botar o vídeo, né? Já É uma coisa reiniciei incrível. Já o reiniciou e nada celular, acontece. Bem, não consigo o vídeo. é uma coisa incrível, mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte? Vamos começar. Viva o rádio. Viva o rádio. Viva o rádio. Eu amo rádio. O rádio é a paixão mais antiga da minha vida. Eu trabalho em rádio há 30 anos, vai fazer em janeiro. E, nossa, o rádio me possibilitou coisas maravilhosas. Inclusive, estou aqui hoje por isso. Vamos ver se o vídeo entra. Se o vídeo entrar, a gente comemora. Se não entrar, a gente já tem motivos para comemorar por ter você aqui com a gente. Bem, vamos lá. Olha, para a gente começar a falar sobre esse tema, Dani, eu fiz aqui uma introdução. Imagino que você tenha ouvido parte da introdução, pelo menos, em que eu falei... parte da introdução em que eu falei da importância de nós falarmos desse tema, dentro do projeto do Bom da Vida. Como eu digo, o Bom da Vida pode acontecer a qualquer hora, em qualquer lugar, e o Bom da Vida, entre outras coisas, é você poder ser você mesmo, você poder expressar quem você é para o mundo e ser aceito. Então, partindo desse ponto, para começar, é muito importante porque existe uma confusão enorme quando eu converso com as pessoas sobre o tema sexualidade. É incrível como as pessoas misturam os termos. E o que é gênero, o que é sexualidade, o que é um transexual, o que é bissexual, o que é cisgênero, o que é transgênero. Então, assim, para começar a falar sobre esse tema, 2 termos, gênero e sexualidade. Tá? Orientação sexual e identidade de gênero. Explica pra gente. Dani? Ela está conosco aqui em loop na sua solicitação. Estou aguardando a Dani, está mostrando aqui que ela vai entrar de novo. E eu fico aguardando para a gente... Virou um podcast, disse a Yara Cunha. Isso, Yara. Virou um podcast. E agora eu estou aguardando a Dani, porque sem a Dani, aí vai virar, na verdade, vou entrar pelo Insta do... Tá, e como é o nome? Vai entrar pelo Insta do marido, então me chame, porque, né? Olha, bem, a gente que está aqui ao vivo fazendo, como a Yara falou, virou um podcast. A gente vai conversar sobre esse tema e muita gente pode pensar, poxa, essa doutora que vai falar conosco, essa psicóloga, a Daniela Cunha, do Rio de Janeiro, ela vai falar sobre sexualidade. Ela vai falar sobre a comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexo, ou seja, o LGBTI+. Será que ela também faz parte desse grupo? Bem, eu já vou antecipando aqui, porque já são 8h23. A Dani é o que nós chamamos de cisgênero. Ela não é transgênero. E ela é Henrique, o nome dele. Henrique Luiz. Estou solicitando como Henrique. Vamos aqui, então... vamos aqui com o Henrique. Vamos ver se agora entra, hein? Vamos ver se o marido da Dani, na transmissão, nos deu sorte aqui, ou se o problema é... Oba, viva o improviso! Entrei! Viva! Olha, veja só, nada é por acaso, Dani. Ninguém faz sucesso sozinho, já dizia o seu tuta da Jovem Pan, o Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Não tem como. Ninguém faz sucesso sozinho, ninguém é feliz sozinho. Ainda bem que o maridão está aí com você, senão a gente não estava te vendo uma hora dessa. Que prazer te ter aqui, Dani. Daniela Cunha, pessoal, agora vocês estão já vendo a Dani com a gente aqui. O pessoal está comemorando. Oba, a Dani virou um Henrique, eu também, muito. Olha, que prazer ter você aqui para a gente falar. É uma alegria e um privilégio para mim estar falando com você, você que é especialista nesse tema, e é um assunto que gera muita dúvida. As pessoas têm muita dúvida. Bem, agora a gente temos aí 55 minutos para... menos, 35 minutos para falar sobre esse assunto. Eu sei que é pouco tempo, porque é um assunto complexo, mas vamos começar. Como eu estava quando eu estava falando com você, eu acho que você não me ouviu, eu perguntei, que é importante para esclarecer, perguntei para você como que a gente pode definir gênero e sexualidade para começar a fazer as diferenciações. Bacana, eu juro que eu vou tentar ser breve. Tudo bem. Dizer que é uma grande alegria estar aqui falando desse tema. É uma alegria as pessoas terem interesse por esse tema. Então eu vou fazer uma introdução super rápida só para dizer porque eu, uma mulher cis... Claro! Eu acabei de falar sobre isso. Eu falei, olha, ela, né, no nosso papo, no nosso alinhamento de agenda,
A Dani é cisgênero e ela vai explicar bem como é essa história. Ela não é transgênero. Então, há 12 anos atrás, eu fiz um concurso para o IED, Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, e quando eu cheguei lá, me disseram que eu ia ser psicóloga do ambulatório de disforia de gênero. Não sabia nem o que era disforia de gênero, né? Nunca falaram sobre isso na faculdade, a gente não teve uma matéria de gênero e sexualidade na faculdade, e aí eu comecei a pesquisar sobre o tema porque eu ia atender pessoas trans, né? E na época, 12 anos atrás, eu encontrei uma revista científica que falava sobre o tema. Era uma revista da Medicina Social da UERJ, mas era única. Eu passei um final de semana inteiro vendo vídeos no YouTube, tentando entender meio no escuro. E hoje, uma das primeiras coisas que eu posso comemorar aqui contigo é que se alguém quiser estudar sobre pessoas trans durante um final de semana, será pouco. O que tem de textos maravilhosos, estudiosos brilhantes, em todas as áreas, falando sobre pessoas trans, e isso é muito comemorável. Eu acho que é aprendendo sobre, estudando sobre, que a gente pode se aproximar e que a gente pode incluir essas pessoas. Então, uma primeira coisa boa que eu tenho para dizer aqui é da minha alegria de estar vindo falar para vocês, né? E da alegria de ver que cada vez mais pessoas estão interessadas pelo tema, em estudar o tema, em saber mais sobre pessoas trans. Pois é, Dani, quando você está falando isso aí, o que eu estava falando quando... Só que num momento eu te chamei e vi que você não estava mais conosco, foi quando você falou que ia entrar pelo Insta do Henrique, né, o seu esposo. Na verdade, eu estava falando com o pessoal que durante o alinhamento das agendas, né, a gente estava conversando, em algum momento, eu falei, tá, mas como é que é isso, Dani? Aí você falou, não, é porque eu sou cis. Aí eu falei, opa, peraí, mas se você não é transgênero, por que você se interessou, né, por essa temática? Você não está advogando em causa própria, você não está falando em causa própria. E aí é que você está contando essa história para a gente aí de onde que começou esse interesse, não é isso? Então são 12 anos de trabalho com pessoas trans e assim, de um interesse genuíno, de um estudo muito bacana, né, eu fiz a especialização em gênero e sexualidade pela Medicina Social da UERJ, que é uma especialização muito legal, multidisciplinar, e o trabalho com pessoas trans, ele é sempre multidisciplinar. Mas então, eu sou, né, uma mulher cisgênero, heterossexual, para vir aqui falar sobre pessoas LGBTs. Então, tem que logo fazer uma ressalva, né, de que eu venho falar do lugar de um profissional apaixonado pelo tema, né, e que dá o seu melhor para conseguir incluir, já que era assim que nós, né, falamos da live de hoje, né, incluir e me aproximar sentimentalmente, me aproximar emocionalmente da temática trans. Muito bom, Dani. Bem, olha só, eu quando fiz a introdução aqui falei da onde que nasceu o Projeto Bom da Vida e expliquei que a nossa referência é a Agenda 2030 da ONU. Nessa Agenda 2030 da ONU, que tem lá os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem vários objetivos, eu citei alguns aqui, falei sobre a igualdade de gênero, sobre enfim, a erradicação da pobreza, entre outros que são os objetivos da Carta da ONU, da Agenda 2030. A gente está aí faltando 10 anos para essa agenda. E o que esse assunto tem a ver? Quando eu vejo assim, eu estava fazendo aqui a pesquisa para a gente conversar hoje, e é muito tocante para mim, é muito forte. Eu sei que as pessoas que estão assistindo, pessoas que têm família, porque às vezes a pessoa quando tem família fala, poxa, mas esse tema, o que é? O pessoal quer acabar com a família? Por que esse tema? Que papo é esse? Então eu vejo assim, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros, com espírito de fraternidade. Esse é o artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, da ONU. Então, em cima disso, quando a gente fala dessa questão de gênero, de sexualidade, muitas pessoas torcem o nariz para a história do orgulho LGBT, por exemplo. Sabe? Eles não pensam primeiro em direito de ser. Muita gente não pensa nisso. Fala assim, pô, caramba. Sabe, por que esses caras estão cheios de orgulho? Orgulho gay? Por que não existe orgulho hétero? Os caras estão fazendo de orgulho homo, orgulho isso e aquilo. E é uma desinformação. O que eu tenho para perguntar para você? Como é que funciona essa dinâmica de desinformação, desigualdade e preconceitos? O que é causa, o que é consequência nisso? O que vem antes, o que vem depois? É a desinformação que traz esses preconceitos? É assim mesmo?
Acho que muitas vezes a gente tem medo do que a gente acredita que é diferente, né? Uma sociedade inclusiva... Acredita, né? que é diferente. Boa. Sim, eu acho que sociedade a gente quer viver, né? Se a gente pensar em sociedades que vão aceitar a diferença de forma muito melhor do que outras. Né? Se a gente pensar na Idade Média, alguém que era canhoto, o canhoto não era visto como apenas uma parte da variação humana, era visto como uma coisa terrível. Então alguém tinha que, sei lá, esconder aquela mãozinha, né? Aprender a todo esforço e sofrimento, usar a outra mão, e se não conseguisse usar aquela outra mão, o que podia acontecer com aquela pessoa? Eu acho que isso é um exemplo que a gente pode usar. A sociedade naquele momento dizia que ser canhoto era errado. Hoje em dia a gente pensa nisso, pensando, que bobagem, é só parte da variação humana. Né? Parte da variação humana. E a gente reproduz isso em relação a tantas coisas hoje, né? É assim que eu vejo tanto a questão trans quanto a questão, né, de tanto os homossexuais, bissexuais, assexuais, como parte da variação humana. Algo que seria não problemático. Mas, como a sociedade diz o tempo todo que é problemático, como é que essas pessoas vão se ver como pessoas interessantes, dignas de direito, dignas de felicidade, dignas de ter uma vida afetivo-sexual interessante, bacana, completa, né? Então eu acho que esse movimento de orgulho é um movimento de contra-repressão. Se você pensar aí, eu não vou falar nenhum, tá? Vocês pensarem aí 5 palavrões que vocês costumam usar. Sim. Eu garanto que a maioria deles ou vai falar sobre a masculinidade do homem, negando a masculinidade do homem, ou vai falar sobre a moral sexual de uma mulher. Vamos lá, busca aí os seus 5. Cada um busca aí os seus 5. Coloca aqui, pessoal. Isso é de uma violência. Os palavrões, isso é de uma violência que está introjetado em cada um de nós. Quando eu xingo alguém dizendo que fulano não tem masculinidade, você é eu estou... Tá. Ou então, você é uma filha da... É isso que você está falando? Exatamente disso que eu estou falando. Ofender ainda é sinônimo de usar essas palavras ofensivas em relação à masculinidade, em relação... Do homem, sim, a moral sexual da mulher. A moral sexual da mulher. E o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que em cada um de nós, ainda que a gente diga que a gente não é homofóbico, tem uma grande homofobia e um grande machismo introjetado. Agora você imagina que eu passo a minha infância inteira xingando alguém de homossexual, com um desses milhares de palavras que existem. E aí, no momento, eu percebo que eu sou homossexual, que o meu desejo... E aí não é uma escolha o desejo. Eu acho que é muito importante a gente pensar... Eu sou uma mulher heterossexual. Sim. Uma vez, um professor meu, homossexual, me perguntou, Daniela, quando é que você escolheu ser heterossexual? Eu estou tentando responder isso para ele até hoje. Porque como não é uma escolha, eu não tenho como dizer em que momento eu escolhi. Eu sou assim. Eu percebo afetivamente, sexualmente, homens de uma forma diferente. Isso é lá da minha infância. Uma questão de atração natural. É isso que você está dizendo. Sim, sim, sim. Então, da mesma forma que eu não posso dizer em que momento eu escolhi ser heterossexual, não é uma escolha o bissexual, o assexual ou o homossexual ser como ele é. Mas aí quando ele percebe isso, ele vê que a sociedade diz isso é errado, isso é xingamento, isso é pouca vergonha, isso não é de Deus. E aí o que ele faz com isso? Ele sofre, ele não conta, ele se guarda. Eu vi uma vez uma reportagem com Jean Willis, que eu achei muito triste. Ele dizia que ele tinha estudado muito mais do que todos os irmãos, que ele tinha se esforçado mais do que todos da classe dele, porque um dia a mãe dele ia descobrir que ele era homossexual. Então ele precisava dar muita alegria para ela, para que ela perdoasse para fazer uma isso nele. compensação. Que loucura. Um esforço compensatório. Olha a dor disso numa criança. Pensa uma criança que já se percebendo homossexual está fazendo um esforço compensatório de uma vida inteira para manter o amor da mãe. Sabe, eu ouvi isso e não de alguma forma se emocionar com esse tamanho de sofrimento é difícil, né? Realmente. E aí o que é o orgulho LGBT? É um movimento que diz assim, não, você não precisa fazer esforço compensatório. Isso que você vive é só uma variação. Você vive algo que é ok. Você pode viver isso, você pode ser feliz assim. Dani, isso que você falou, bem, veja, né, a gente tem que fazer aqui, eu acho que o meu papel é fazer o meio de campo na profundidade do teu conhecimento, com aquilo que infelizmente ainda é um padrão, né, um nível padrão de conhecimento das pessoas dessa causa. Né? Aí fala, você está supondo que as pessoas são ignorantes? Bem,
Não estou dizendo que aqui na nossa audiência, não estou dizendo que as pessoas que vão assistir essa live depois, mas de um modo eu era geral... muitíssimo há 12 anos atrás. Eu era muitíssimo ignorante. Eu Psicóloga também. formada, com especialização, e muitíssimo ignorante Pois é, em então, relação a eu pessoas trans. também, quando nós conversamos naquele nosso papo sobre, né, de alinhamento de agendas, eu fui te contando histórias da minha vida, histórias de pessoas que eu conheço, e ali eu fui entendendo o quanto que esse tema é profundo, mas que às vezes uma frase curta como essa sua, que pô, se a pessoa escolheu ser canhoto ou destro, isso fala, peraí, realmente, as pessoas são diferentes. Elas são diferentes e têm atrações diferentes, percepções diferentes. Na nossa conversa, eu lembro que você chegou a falar sobre pessoas que percebem diferentemente o número de cores e outras coisas mais. Sim, e a gente não problematiza isso, né? Sim, então é incrível isso, porque assim, nada disso seria um problema, mas quando existe uma questão ligada à sexualidade, aí sim isso vira um problema. Eu acho importante, para a gente continuar esse assunto, falar, deixar claro qual é a diferença entre gênero e sexualidade, porque foi o que abriu os olhos para eu começar a entender. Quando você falou comigo, eu falei, tá, Dani, mas peraí, deixa eu me colocar no papel de pai, no papel de alguém que vem de uma família tradicional. Como é que funciona essa história? Sabe, o que é... Por que é importante diferenciar o que é gênero do que é sexualidade? Como é que é isso? Então, vamos começar com a palavra gênero. A palavra gênero, ela surge ali na década de 60, querendo dividir o que é biológico do que é uma construção social. Então, existe um corpo que é sexuado, como de todos os mamíferos, né? Sim. Tá lá, cromossomo XX, XY, gônadas, tudo isso que a gente aprende lá em biologia, um corpo sexuado. Mas a gente não pode colar isso no que é ser homem e ser mulher. Ser homem e ser mulher é muito mais complexo. E aí o termo gênero vem para falar de uma construção sociocultural sobre um corpo sexuado. Pareceu esquisito, não pareceu? Eu vou fazer 2 exemplos que vai ficar fácil. Vamos lá. Se você pensar o que é uma mulher hoje, né? Então, já que é uma construção sociocultural, ela é marcada por tempo e por espaço. Sim. Se eu te perguntar o que é uma mulher hoje, em 2020, no Rio de Janeiro, em 2020, você vai ter um monte de coisa para me dizer. Sim. E o que é... E uma mulher, quando chegou Dom João no Brasil? Chegou Dom João no Brasil, já existiam mulheres biologicamente iguaizinhas a mim, mas ele construiu a primeira escola para mulheres do Brasil. E o que estava no estatuto de fundação dessa escola? Que era proibido, determinantemente proibido, alfabetizar as mulheres. Porque isso desvirtuaria as mulheres dos seus princípios naturais. Olha só, então o que eu espero de uma mulher lá na época de Dom João e hoje é totalmente diferente, concorda? Naquela época esperava-se que ela fizesse aquilo, talvez o trabalho doméstico, e olhe lá. Dificuldade de pensar o que era. Para que estar numa escola que não se lê e escreve? Para que ensinasse mulher não precisa escrever? Era mais ou menos isso. O que hoje nos parece, e é óbvio que é, uma grande bobagem, um absurdo. Sim, mas então a construção de gênero é diferente de tempo para tempo. Sim. E também de espaço para espaço. Se eu te perguntar o que é uma mulher no Rio de Janeiro em 2020, não é a mesma coisa que ser uma mulher na Índia em 2020, que não é a mesma coisa de ser uma mulher numa tribo Yanomami em 2020. Então, o que é ser uma mulher muda de acordo com o tempo e com o espaço. Não tem nada de natural em o que é ser uma mulher. Perfeito. Concorda? Isso não tem a ver com a natureza em si. Quando a gente faz essas perguntas, tem uma questão aí semântica, ou seja, de palavras, e uma questão cultural de espaço-tempo. Onde essa mulher se encontra e em que época. Sim. Perfeito. Porque a biologia seria a mesma. Eu falar algo parecido no início, mas de uma forma mais simples, que aquilo que hoje parece utópico, como a busca de igualdade, seria impensável quando se buscava o direito de votar para uma mulher, ou quando se buscava o direito de propriedade para um negro. Então, aquilo que não fazia nenhum sentido naquele momento, agora faz total sentido. É natural, claro. Nem pensa-se a respeito. Claro. E você acredita que com gênero e sexualidade isso também é assim, Dani? Sim. Então, mas eu queria pegar essa ideia de que o gênero é construído socioculturalmente. Então, como ele é uma construção, ele muda de tempos em tempos, ele muda de lugar para lugar. Tá. Essa construção é que vai dar pra gente o que a gente chama de percepção de gênero. Eu nasci do sexo biológico feminino.
E a partir de então, minha mãe começou a fazer toda uma construção de gênero para mim. Ela comprou vestidinho, me deu uma boneca, botou um lacinho no pouco cabelo que eu tinha. Ela foi fazendo o melhor que ela podia para que eu me tornasse aquilo que ela esperava de uma mulher. Sim. Tá? Isso Tá, lá nos anos 80. tá, Beleza? Todas as tá. mamães e papais foram fazendo isso. Isso me coube. Aquele Uhum. vestido, aquela roupa, aquilo tudo que estava acontecendo ali, foi cabendo. Coube o corpo, quando nasceu o peitinho, eu achei que podia ser bom. Coube Quando maquiagem, você coube diz um que monte de coube, coisa. que você levou numa Eu boa, fiquei encarou bem. de uma forma, Sim, ok, como a maioria positiva. das Tá, pessoas. tá. E aí, quer dizer o quê? Que o meu sexo biológico e a minha identidade de gênero, a forma como eu percebi o meu gênero, colou. Colou, não deu sofrimento, não deu problema nenhum, segui a vida e nem pensei o que era um transgênero. Só fui pensar nisso com quase 30 anos, Sim, sim. né? Quando eu fui para o hospital. E essas são as pessoas cisgêneros. Cisgênero é uma pessoa em que o sexo biológico e a identidade de gênero, cluf, cola perfeitamente, não traz sofrimento e segue o barco. Sim, O sim. que é uma pessoa transgênero? É uma pessoa que o sexo biológico e a identidade de gênero, a forma como se percebe, a forma como percebe o corpo, a forma como percebe a existência, as trocas, não combina. Eu Entendi. atendo pessoas que me contam que desde a infância ficavam tipo esperando esse corpo mudar, para que esse corpo se adequasse àquela percepção que elas Aquela... tinham delas mesmas. Sim. Né? Eu atendo homens trans que me dizem que todo dia acordavam e iam ver se tinha nascido um piu-piu. A infância toda. Eles Entendi. acreditavam que em algum momento ia nascer o piu-piu, porque eles Quando, eram meninos. quando Estava crianças. errado aquilo, ia nascer um piu-piu, mas não nasceu. Entendi. Essas são as pessoas trans. Não, na verdade existe uma grande variabilidade dentro Sim. das experiências trans. Mas quando a gente pensa qual é a diferença entre um cisgênero e um transgênero, acho que essa é uma boa forma da gente separar. O transgênero é a pessoa em que o sexo biológico e a identidade de gênero não combinam, se desquitam. E isso traz muito sofrimento. Sim, porque na Beleza? verdade, por dentro, existe um sentimento, uma expectativa, uma percepção de mundo que não Uma combina percepção com o de seu si. corpo físico. A É percepção isso. de si não combina com aquele corpo que está colocado. Perfeito. Bem, Nem com olha, aquilo que a sociedade pede dele. sim, é justamente o que eu ia falar. Porque, vê, isso daí já tem uma problemática em si. Agora, eu percebo que também existe um outro problema que é a não aceitação disso. Sim, É uma de coisa todas as incrível, partes, né? inclusive da pessoa trans. Também? Por claro, a pessoa trans não percebe aquilo e fala assim, ah, é legal, agora eu já sei que eu sou uma pessoa trans, eu vou ali, vou trocar o nome. Normalmente tem um sofrimento enorme da Sofre pessoa sentir para que ela, tentar se... eu estou errada, isso é uma maluquice da minha Entendi. cabeça, isso não pode acontecer, eu vou decepcionar meu pai, eu vou... E muitas vezes isso acontece mesmo, essas pessoas sofrem violência, essas pessoas são expulsas dos colégios. Né? Eu me Então, lembro quando a gente estava... tem muitas questões aí realmente que, assim, que eu quero trazer para o público. Vê só, eu tenho aqui perguntas também. Eu vou fazer uma pergunta, vou fazer uma pergunta e vamos voltar nessa questão. Eu estou com a pergunta da Ótimo. Adi Porto aqui, que está dizendo o seguinte: olha, como ajudar uma criança, ela está perguntando, Dani, como ajudar uma criança que se perceba, né, que se percebe diferente? Talvez Ótimo. essa percepção, como você estava falando Super agora, importante. da sexualidade, né, do gênero diferente. Super Ela vê o corpo importante. diferente da perspectiva de mundo dela e de desejo dela. Como é isso? Sim, super Como importante. ajudar? Eu digo que eu não recebo, eu não sou uma psicóloga especialista em transgêneros. Eu sou uma psicóloga especialista em pessoas que têm questões de gênero. Por que eu falo assim? Porque nem sempre a pessoa chega com isso tudo organizado no meu consultório. Até porque talvez nem precisaria chegar no meu consultório se estivesse com tudo organizado. Chega para organizar. E a infância, muitas vezes, é esse momento de organizar. Nem toda criança que tem uma desconformidade da sua percepção de gênero com o seu corpo vai se tornar uma pessoa trans. O que eu Sim. diria para essa mãe, para esse pai, para essa família? Para problematizar o mínimo. A criança não quer usar vestido? Não bota vestido. A criança quer jogar bola? Deixa jogar bola. Vamos conversando sobre isso com toda calma. Vamos deixando a criança experienciar o que ela precisa experienciar. Porque às vezes também que você reprime muito, não pode de jeito nenhum brincar com uma boneca. Cara, essa boneca fica de um tamanho enorme para a pessoa e a pessoa só quer brincar de boneca. Pois é, Dani, Então, você... assim, deixa os meninos brincarem de boneca, deixa as meninas jogarem bola. Isso não vai fazer com que elas sejam o que elas já não são. Mas reprimir pode fazer com que isso vire uma questão traumática. Traumática para a pessoa. Então, quando Sim, você fala isso, eu busco me colocar aqui,
de repente alguém pode ter uma questão parecida, e assim, eu acho importante responder, será que, quando, como você falou, né, não pode brincar de boneca, né, quando o pai fala com o filho, ou então quando a mãe fala, não pode jogar bola, que é isso, né, isso é coisa de homem, ou qualquer coisa, isso é coisa de mulher. Será que o que está por trás disso, né, de uma atitude de pai e de mãe desse tipo, é justamente o medo do sofrimento do filho, ou o medo do preconceito que vai levar ao sofrimento, pode levar ao sofrimento do filho? Porque eu estou perguntando isso para você, queria que você me falasse dos relatos que você recebe, porque eu não estou defendendo aqui o pai e a mãe, na verdade. Na verdade, pode parecer isso a princípio, mas assim, o que eu estou dizendo é entender como que um pai e uma mãe prefere ficar, que eu acho que isso pode acontecer assim, contra a natureza de uma pessoa que ela ama, justamente para evitar um sofrimento, leva a um sofrimento. Sim, sim. O que eu estou percebendo é que pode acontecer isso. Sim, e assim, eu acho que muitas vezes a gente tem um discurso, né, militante que diz assim, mas pai e mãe tem que aceitar. E toda vez que você diz tem que aceitar, você cala um monte de coisas. Então, pelo contrário, eu acho que o que eu gosto de dizer é assim, vem cá, fala aí sobre os seus sentimentos de pai, de mãe, vamos conversar sobre esse sofrimento, vamos conversar sobre o que está acontecendo. Eu acho que a palavra tem que sempre esconde um monte de coisa, tampona um monte de coisa, que fica ali querendo explodir. Então, assim, o psicólogo não gosta de tem que. Mas quando a sua pergunta sobre os pais que... Sim, eu acho que os pais têm medo de que essa criança sofra, os pais têm medo de talvez estar incentivando alguma coisa, né? Eu acho que os pais têm muitos medos, e acho que parte do nosso trabalho como psicólogo também é acolher essas famílias e dizer, vem cá, bota aqui no meu colo um pouquinho esse seu medo, deixa eu acolher esse seu medo, deixa eu acolher essa sua dificuldade, deixa eu acolher o mundo de projeções que você fez quando você teve um filho. Né? Porque assim, eu tenho uma filha, menina, tá aqui cheio de vestidinhos e coisas cor-de-rosa para ela. Eu fiz um mundo de projeções. Eu preciso separar o que é a vivência e o sofrimento de uma criança e as minhas projeções. Mas projetar é parte da realidade. Projetar... Né? E se tem alguma coisa Projetar, que você está dizendo, sim, projetar no filho, ou seja, colocar as suas expectativas na vida de outra pessoa, né? Trazendo em outras palavras para quem está assistindo. E acho que quando você está trabalhando com uma pessoa trans, você tem que respeitar essa família como uma família que está precisando lidar com coisas muito novas. Então, assim, respeitar o sofrimento de alguém que esteja com dificuldade de entender o que está acontecendo, respeitar um certo luto sobre tudo aquilo que eu projetei, que não vai ser exatamente como eu projetei. Um certo luto, como você disse, é verdade. Sim. Eu acho que existe essa questão. Como eu percebo também que no próprio preconceito social existe a questão, é tão incrível isso, né, Dani? Como que às vezes a gente pede desculpas pela dificuldade do outro. Às vezes não, acho que todo o tempo. A gente pede, desculpe por você não saber lidar comigo, desculpe por eu não ser tão milionário como você gostaria. Por exemplo, eu não tenho nada contra ser milionário, nem contra milionários. Né? Mas desculpe por eu não ser tão bonito como a publicidade vende e eu, né, não sou. Desculpe por eu não ser o homem tão macho como você gostaria, ou me desculpe por não ser a mulher tão sexy como você imaginava. E eu acho que a gente tem que parar para pensar realmente por que a gente está pedindo desculpas pelas dificuldades dos outros, pelas responsabilidades de mudança dos outros. Fica aqui o convite para as pessoas avaliarem se vale ou não. Mas de qualquer forma é o seguinte, vamos lá. Quero agradecer aqui a Gerlane Passos, um beijo, Gerlane, o Rodrigo Duarte, aqui o Elias Soares Oliva, mais quem? A Bete Cueco, Betinha, um beijo para você. Letícia, acho que é a Letícia de Niterói, um beijo. Lelê, Maria Lúcia de BH, tá vendo? O Brasil todo tá aqui. A Alesa Laf, da época do Wolf Maia. Ale, que saudade, hein? Uma das melhores fonoaudiólogas do Brasil. Muito boa, tá aqui com a gente. O Carlos Lima, Ju Castro. Ai, tem tanta gente. Eu vou fazer o seguinte, a gente como perdeu não, né? Teve aquela questão técnica no início, então tomou um pouquinho de tempo e a gente precisa encerrar em 7 minutos. E eu tenho uma pergunta para você. Olha só, no dia 17 de maio, comemora-se, né? Comemora-se não, na verdade, é o dia que marca o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. Essa data faz referência à retirada da homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças pela Organização Mundial da Saúde em 1990. Que coisa de louco pensar que em 1990, próximo, ou seja, né? Há 30 anos,
pessoas homossexuais eram classificadas como doentes. São 30 anos de luta por direitos humanos, né, diversidade sexual, busca por políticas públicas em favor da comunidade LGBTI+. Estou falando certo, né, Dani? Agora é LGBTI+. Olha... É isso? Essa sigla só dava uma outra live, tá? Dá uma outra live. Porque, assim, cada vez isso aumenta um pouco mais e, assim, mistura muitas coisas diferentes. Não é muito simples a gente falar isso, não. Pois é. Bem, olha só, eu quero que você fale pra gente em linhas gerais, de forma rápida, pra gente poder, né, encaminhar para o final. Foi tão curto, meu Deus do céu, esse foi o papo mais curto de um assunto tão importante. Mas, assim, me conta, quais foram os principais avanços, Dani, nesses 30 anos? Queria pegar um gancho nisso que você acabou de falar. Você falou que a gente está comemorando, né? Todo ano, há 30 anos, comemorando que a homossexualidade não é mais considerada problemática, né? Não é mais considerada uma doença pela OMS. Sim. E ano passado, maio de 2019, houve um outro avanço maravilhoso, que é a transexualidade deixar de ser considerada uma doença. Porque até 2019, quer dizer, ontem, um susto na nossa vida. Até 2019, ano passado. Até maio de 2019, no CID-10, que é o que muita gente ainda está usando, que a gente ainda está, de alguma forma, né, numa transição para o CID-11, estava lá, F33, uma sigla para dizer que chamava disforia de gênero / transexualismo, ainda com ismo de doença. Então, quer dizer, isso é muito recente. É muito recente que a OMS disse, não, olha, isso não é uma doença, isso é parte da variação humana. Isso, e sim, essas pessoas precisam de cuidados, né, da psicologia, cuidados da endocrinologia, cuidados de várias formas, mas isso não é uma doença, isso é não problemático. Isso é uma mudança muito importante, uma mudança que traz direitos, né? Uma coisa muito recente, assim, há 5 anos atrás eu estava fazendo laudo para as pessoas trocarem de nome. Laudo, sim, dizendo que a pessoa não podia trocar de nome, ela tinha que levar à justiça um laudo do psicólogo, do psiquiatra e de um médico clínico para poder dizer que elas se identificavam de uma certa forma. Isso também já não é mais preciso. Então, acho que a gente tem vários avanços, e acho que o avanço que, para mim, que mais me toca é o avanço do interesse das pessoas em entender pessoas trans. O interesse das pessoas em atender pessoas trans. Vira e mexe, psicólogos me procuram e falam, eu preciso saber um pouquinho sobre isso. Eu fico felicíssima. Eu tenho certeza, então, acho que Dani, esse é um grande avanço. Que essa busca, esse avanço está acontecendo muito porque as pessoas, creio eu que muitas pessoas sofreram muito e de repente estão percebendo que sofreram à toa. Não só os trans, mas as famílias, os pais, as mães, os companheiros dessas pessoas. Talvez tenham sofrido tanto e em vão. Não precisava. Mas que bom que se não precisava, não precisamos mais sofrer assim. Eu tenho uma questão para a gente já partir para a reta final aqui. Eu tenho que encerrar. Tem gente falando assim, Luciano, reinicia a live, porque ela só dura 1 hora. Reinicia para começar. Ô, Rodrigo, eu reiniciaria, mas não podemos. A gente está com as agendas apertadas, mas olha só. Eu prometo que nós vamos voltar a conversar. A gente vai trazer um outro recorte dentro de gênero e sexualidade para conversar de novo, que o papo tá bom. E, infelizmente, no início ali, a gente perdeu ali uns 15 minutos muito preciosos. Olha só, eu vou ler algo que eu achei importante aqui para pontuar, Dani, e a gente parte para essa questão final. Olha, uma manchete, tá? População LGBT, na época, tem acesso reduzido a direitos sociais, econômicos e culturais. Numa reportagem no site da ONU, especialistas internacionais de direitos humanos dizem que governos têm a obrigação de combater a violência contra a população LGBT. Eles lembram que em cerca de 70 países ainda existem leis que criminalizam relações homossexuais e expressões de gênero. Apenas 1/3 das nações contam com legislação para proteger indivíduos da discriminação por orientação sexual. Esses especialistas afirmam que, como resultado, as pessoas trans de gênero, não conforme, lésbica, gays, aí eles colocam todos os nomes lá na matéria, bissexuais, afetadas por formas múltiplas de discriminação, elas estão sofrendo com a falta de acesso a direitos econômicos, sociais e culturais e estão sendo efetivamente deixadas para trás. Lembrando que o lema da Agenda 2030 da ONU é não deixar ninguém para trás. O que ainda pode ser feito, Dani? O que a gente pode fazer? Quais são os próximos passos para não deixar as pessoas para trás? Vamos entender como naquele nosso papo, quando a gente conversou para alinhar as agendas, você falou para mim, não dá mais para aguentar, e aí não interessa se de repente a pessoa fala, mas é difícil para mim entender, mas uma coisa eu tenho certeza que é fácil você entender. Não é justo que uma pessoa não possa trabalhar
uma pessoa não possa ir à escola porque vai sofrer bullying, simplesmente porque ela tem uma opção sexual. Mesmo que isso tudo fosse uma loucura ou uma invenção dela, ela tem direito de ser louca e inventar se ela não fizer mal a alguém. Ou não, gente? Aí eu deixo a questão para vocês. Não? Se ela não estiver fazendo mal a ninguém. Então, assim, é muito além disso. Mas se você conseguir alcançar ao menos o direito da pessoa de ser quem ela é, de fazer como ela pensa melhor para ela, se ela não está incomodando e não está atrapalhando ninguém, alguma coisa há na pessoa que se incomoda com isso, que há de se resolver. Então, eu quero saber quais são os próximos passos para a gente seguir adiante. Mas a gente só tem 3 minutos, infelizmente. Vou fazer um mini apontamento. Assim, Vamos lá. sempre digo que se alguma coisa na vida do outro te Um incomoda abraço para o muito... Rogério Amaral, que está falando aqui. Desculpa, Dani. Um abraço, Rogério, para você, para todo mundo que está com a gente. Não dá para falar de todo mundo, gente. Uma pena. Tanta gente boa aqui com a gente. Me perdoe. Vamos lá, Dani. O apontamento. Sempre que alguma coisa na vida do outro te incomoda muito, é digno de levar na terapia. Porque, assim, se a vida de par da sua vizinha, se a sexualidade da sua prima, se, sei lá, um amigo seu que transicionou de gênero, e isso tá te... leva pra terapia. Leva que, assim, eu não quero fazer aquele link banal de quem é homofóbico é gay, porque eu acho que esse link, ele acaba fazendo com que as pessoas não procurem quais são os seus motivos para serem homofóbicos. Que nem sempre é uma homossexualidade, não. Às vezes são muitas coisas que você reprimiu, que você engoliu, ou uma certa moral que te faz muito quadradinho, e aquilo te traz sofrimento, e aí você quer impor aquele sofrimento ao outro. Alguma coisa embaixo desse pano tem. Então, se alguma coisa na vida do outro está te fazendo sofrer muito, vai na terapia. Confie em mim, você vai achar uma coisa importante sobre você. Agora, você estava falando sobre essa questão do direito, né? Eu acho que tem tanta coisa que pode ser modificada, tanta coisa que eu acho que pode ser ampliada, né? Desde coisas básicas, assim, acesso à educação. Eu acho que toda escola, todo diretor de escola tinha que buscar, né? Vem cá, o que está acontecendo? Tem pessoas trans aqui? Sim. O que elas estão precisando? O que a gente pode fazer para que o acesso ao banheiro seja algo simples? O que a gente pode fazer para que a questão do nome seja simples? Para que essas pessoas não desistam da escola muito cedo, que é o que acontece com a esmagadora maioria das mulheres trans, desistirem da escola, deixarem de estudar, deixarem de ter uma inserção melhor, né, na vida, porque sofrem bullying, porque tem, né, muitas formas de violência que elas encontram nas escolas. Eu falei sobre isso na nossa conversa antes daqui, né, que eu tive uma... E acho que é daquelas coisas também que tocam o nosso humano. Eu atendia uma menina que ela fazia 2º grau e ela não podia usar o banheiro. Então ela deixava de beber água para não ter que ter o problema de ir ao banheiro. E aí chegava na hora da escola, o que a escola ofereceu a ela quando ela precisasse ir ao banheiro, ela podia ir para casa. Nossa. Quem consegue lidar com... Quem isso não toca o seu humano? Né? Uma garota que quer estudar, mas porque ela é uma garota trans, ela não pode usar o banheiro da própria escola. Ela tem que voltar para casa e perder a aula quando ela quer ir ao banheiro. Coisa mais... Então você me diz assim, tem muita coisa para ser avançada? Tem um número enorme de pessoas, um número enorme de coisas para serem avançadas, né? Se você hoje não vai, sei lá, ao shopping, quem vai ao shopping nesse momento, e não encontra uma vendedora trans, se você não tem um médico trans, se você não... Isso então precisa ser avançado. Eu acredito numa sociedade, e eu espero essa sociedade para minha filha, em que ser trans seja como ser canhoto. Eu acho que com essa tua frase a gente pode encerrar, porque é isso. Eu espero uma sociedade em que as pessoas não precisem sofrer porque são canhotas, ou porque percebem de uma forma diferente, ou têm habilidades diferentes, ou jeitos de ser diferentes, como você falou aí. Muito bom. Tá aqui, ó. Um abraço pro Rico Miranda. Lu, pena que cheguei no final. Ô, Rico, grande Henrique, que saudade, hein, rapaz? Quantos anos que a gente não se vê, mas a gente se gosta sempre. Saudade. Jupe Carrara, minha amiga. Um beijo, Jupe. Que saudade das nossas tardes lá se esbarrando pelos corredores do SBT. Vamos lá, Lidiane. Veja uma nova geração melhor que essa. Nós estamos no caminho, sim. Rodrigo Duarte, parabéns, pessoal. Excelente live. A Adi Porto, exato. Como explicar às crianças para que elas não machuquem os amigos? Então, gente, isso é muito cruel. A gente vai ter que marcar uma outra live, Dani, para conversar um pouco mais sobre isso. Acho importante, como você falou aí,
as pessoas estão passando por dramas. E é claro, né, como eu digo, né, o bom da vida quer trazer o lado positivo das coisas. Claro que a gente está falando de avanços, estamos falando de próximos passos, mas a gente precisa ficar atento a tudo que está acontecendo. Eu vi uma coisa muito interessante, Sistema ONU tem um vídeo, tem vídeos numa série chamada Capital Trans. O que a sua empresa tem feito para acolher a diversidade? É um projeto mostrando que aí as empresas estão se conscientizando de que elas precisam preparar o ambiente e fazer reuniões e conversar com as pessoas para que elas se tratem com respeito. Parece até meio absurdo em pleno século XXI a gente falar isso, mas precisamos falar. Precisamos falar, mas estamos avançando. Estamos avançando. Olha, E essa também é uma questão muito importante, né? Assim, a sua empresa tem alguma pessoa trans? E como é que a sua empresa trata as pessoas trans? Né? A questão da empregabilidade é muito importante, né? Como é que a gente tem dignidade se a gente não tem um emprego, se a gente não tem, né, a capacidade de nos manter financeiramente? Né? Então, assim, acho que esse é um ponto super importante também para ser melhorado. Né? Eu quero poder ir aos shoppings, eu quero poder ir ao médico e encontrar pessoas trans em todos os lugares da sociedade. E aí a gente vai parar de olhar para mulheres trans e estereotipar que elas são oriundas da prostituição. Porque elas vão poder ocupar todos os cargos, inclusive a prostituição, se isso for, né, do desejo delas. Não estou problematizando a prostituição. Eu estou problematizando por que elas não estão em todos os outros lugares. Por que a nossa sociedade destinou apenas a prostituição a mulheres trans. Perfeito. Gente, olha, realmente, bem, várias pessoas pedindo aqui para a gente continuar, Dani. Infelizmente, a Dani não pode, nós não podemos continuar, começando agora uma nova live em seguida, a partir de agora, 9 horas. Mas a gente pode se falar adiante, não podemos, Dani? Olha, como eu te falei, para mim é sempre um prazer trazer esse tema e é sempre uma alegria ver pessoas interessadas em saber um pouco mais, em se aproximar e incluir pessoas trans. É isso, gente. A gente conversou aqui com a Daniela Cunha. Ela é gestalterapeuta, especialista em gênero e sexualidade pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Olha, foi um papo que passou voando, Dani. Passou voando porque o assunto é muito importante. Como eu falei, quando a gente começa a trazer os números, começa a mostrar como que as pessoas estão perdendo oportunidades. Aquelas que são trans estão perdendo a oportunidade, às vezes, de trabalhar, de estudar. E nós, muitas vezes, estamos perdendo a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, pessoas queridas, pessoas dóceis, pessoas que podem vir a se combinar conosco, pessoas que podem vir a somar a nossa vida. É só a gente parar e olhar para trás. Há 30 anos, homossexualidade era tida como doença, que coisa de louco, na Organização Mundial da Saúde. Deixou de ser considerado doença há 30 anos. Veja como que, como a Dani disse, com o passar do tempo, mudando de contexto de tempo e espaço, mudando de lugar e mudando de época, tudo muda. A gente precisa avançar. Bem, eu não vou ter nem tempo para ver outros documentos que eu tenho aqui separados, falando sobre... enfim, as religiões também falam sobre a homossexualidade, as religiões, as filosofias falam sobre a homossexualidade, mostrando o caráter de naturalidade que ela tem. Assim como a assexualidade, a bissexualidade ou a transexualidade são características diferentes dos seres humanos. Nós temos 30 segundos para você se despedir. Eu te agradeço, senão a gente vai perder essa live e a gente quer passar adiante. Eu te agradeço, quero que você só se despeça e volte com a gente. Olha, alguma coisa aconteceu justamente agora e está congelando a ligação da Dani. Pessoal, eu quero agradecer a vocês. A gente não tem mais tempo. Dani, não temos mais tempo, mas nós vamos voltar a nos falar. Eu vou entrar em contato com você para nós marcarmos uma nova live e vamos divulgar nas nossas redes sociais. Um beijo grande para você. E a gente vai se falando. Tá bem? Tá frisando a imagem da Dani. Eu tenho aqui 15 segundos para agradecer a vocês que estiveram conosco nessa noite de segunda-feira.